Bom, boa noite. A gente vai começar a gravação. Estou de olho aqui no chat, qualquer coisa vocês me falam, né? A gente está vindo numa sequência falando sobre o que a gente fala que é estudar literatura com base em movimentos literários, né? Que é o que as pessoas fazem normalmente. Que é o quê? Tentar estudar a história do Brasil com base no que as pessoas estavam fazendo criativamente naqueles momentos, né, nos movimentos, e isso se tornaram os movimentos literários. Hoje a gente vai falar de três movimentos literários, que é o parnasianismo, o decadentismo e o simbolismo. A ordem não é essa. Eu peguei esse artigo para a gente se basear, né? E o autor desse artigo usou essa ordem, mas na verdade a ordem é decadentismo, parnasianismo e o simbolismo no final. Tem uma coisa interessante, é que a gente vai ver várias coisas interessantes hoje. Mas uma das coisas que eu vou chamar a atenção é o seguinte: na aula de hoje eu vou falar sobre esses três movimentos literários, as características, né, das obras desses movimentos, falar um pouco sobre autores, mas bem vagamente, porque assim, nossas aulas são bem curtas. Mas eu vou falar também como que vocês vão fazer a atividade que vale pontos dessa aula de hoje. A atividade é bem simples, que é, vocês vão escolher um poema do parnasianismo e um poema do simbolismo, qualquer um, vocês que escolhem. E aí vocês vão fazer uma análise do poema, tentando ver quais características desse tipo de poesia estão presentes no poema. Simples assim. E aí o significado do poema, o que vocês acham que o poema significa. Então vamos falar um pouco sobre aqui esse estilo de escrever poesia, né? E aí o que é essa coisa da Belle Époque? A Belle Époque, e aí eu fiz uma pesquisa para poder dar uma contextualizada melhor. Vocês já devem ter visto Chocolate com Pimenta, né? Aquelas novelas do Valci Carrasco, que passam bastante na televisão, né? Elas passam muito no Vale a Pena Ver de Novo. Hoje em dia tem na Globoplay, as pessoas podem assistir à vontade. Chocolate com Pimenta. Essas novelas que ele escreveu, elas se passam mais ou menos na época da Belle Époque, tá? Que é 1920 no Brasil. Então, vejam aqui que eu coloquei no slide, essa imagem dessa mulher, né, essa pintura. As pessoas se vestiam assim nessa época. Era um estilo trazido da França. E aqui no Brasil estava acontecendo uma grande revolução industrial, havia muito dinheiro na praça, e no Rio de Janeiro houve a necessidade de fazer uma reforma ali de toda a parte onde as pessoas circulavam com mais frequência, né? E aí as pessoas que eram pobres, moravam em situações de cortiço, elas acabaram sendo expulsas e foram para os morros, e as pessoas com mais dinheiro acabaram preenchendo aqueles espaços ali do centro do Rio de Janeiro, até a Orla. Então, é por isso, esse movimento começou a fazer com que os morros do Rio de Janeiro virassem as favelas que elas são hoje em dia. Foi o movimento da Belle Époque, tá? E eu falei do chocolate com pimenta porque as pessoas dessa época se vestiam mais ou menos igual às pessoas dessa novela. O que é interessante desses três tipos de poema que a gente vai ver aqui hoje? Não sei se vocês já ouviram falar, tem um grande poeta francês chamado Charles Baudelaire, e ele escreveu esse livro de poemas chamado As Flores do Mal, 1857. As Flores do Mal trata sobre diversas coisas interessantes para o autor na época, né? Ele era um autor depressivo, aí ele falava sobre coisas assim, vampiros, coisas que são assim
góticas, digamos assim. E aí ele vai falar sobre questões depressivas, questões que têm a ver com o que ele quer escrever. E aí era um autor que aí ia falar sobre muita bebida, muito cigarro, noites badaladas, né? E aí esse autor, Charles Baudelaire, ele foi extremamente influente aqui no Brasil, muito influente. Tão influente que ele influenciou tanto o romantismo quanto esses três movimentos de poesia. Porque o romantismo é mais para narrativa, né? E esses três movimentos que a gente vai ver hoje é o decadentismo, o simbolismo e o parnasianismo. Eles três são influenciados pela Flores do Mal, mas de formas diferentes, sabe? Então, o que os autores têm falado sobre esses três movimentos é que, assim, havia, meio que ao mesmo tempo, muitos estilos diferentes, muitas formas diferentes de falar sobre o que os autores haviam sentido naquela época, né? E aí a gente vai ver como que essas escolas literárias, elas se manifestam, como que esses estilos literários se manifestam. E aí, como eu falei da Belle Époque, né, era o cenário da época, foi um período em que as pessoas estavam otimistas, havia muito dinheiro, havia muita inovação tecnológica, cultura. Então, é onde o Brasil vai começar a se delinear enquanto um país de cultura própria. Nesse momento aqui, ainda há uma forte imitação dos estilos europeus, mas mais para o final, na próxima aula a gente vai ver, e na outra, a gente vai ver um estilo próprio, que é a cara do Brasil, que é na época do modernismo, né? Então, Paris, ela vai ser o exemplo a ser seguido nessa época aqui. A gente vai começar com o decadentismo. O decadentismo, entre os três que a gente vai ver hoje, é o mais, entre aspas, decadente, porque ele vai vir como uma coisa mais arraigada, mais entristecida, mais depressiva. Ele vai de encontro, quer dizer, ele vai contra completamente esse positivismo e esse essa felicidade que existia na Belle Époque. Então ele não quer saber de nada disso, ele quer saber de gente triste, né? Assim, ai meu Deus, minha vida não tá legal. E aí quais são as características? Esse pessimismo e a dor existencial, né? É uma angústia, uma melancolia, é uma sensação de ruínas, né? Um olhar negativo. Aí vem o subjetivismo exacerbado, quer dizer, mais foco na pessoa que está escrevendo, no mundo interior da pessoa, e ele não quer saber muito do mundo exterior, é mais do eu, né? Aí muito requintado, a gente vai ver essa coisa da arte pela arte. O que, que é isso? É quando a única coisa que importa é a beleza do poema. Muitas vezes o que o poema quer dizer não é muito interessante, não é muito importante. O importante mesmo é o poema ser bonito, ser triste e tudo bem. Aí tem essa temática da finitude. O que é isso? Vou falar sobre o fim. Então, o fim, a morte, a ruína, o mistério, às vezes coisas fantásticas que são o quê? Elementos fantásticos, como eu falei antes, vampirismo, bruxas, né? Questões fantasiosas. E aí é interessante que esse movimento foi o primeiro que a gente vai ver, mas ele vai depois influenciar no outro do futuro, né? Daqui a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o simbolismo. Então ele é realmente um movimento que ele começa e depois ele começa a influenciar outros movimentos, né? Então a gente vai ver antíteses, como assim, as superposições. Ele vai falar, tipo assim, claro e escuro, velho novo, né? E ele vai falar de ambientes urbanos, dessa Belle Époque. O tédio,
de uma pessoa que está vivendo no declínio de uma era, que é a era que vem antes da Belle Époque. Esse é o decadentismo. Esse não é um estilo que a gente vai estar abordando no nosso exercício, né? Mas era importante que vocês vissem, porque no futuro pode ser que vocês queiram pesquisá-lo, que vocês queiram dar uma aula sobre ele. Então, assim, resumidamente, é isso, nada fora do normal. Os principais autores, né? Esses autores, às vezes, eles estão no simbolismo, às vezes eles vão estar no pré-modernismo, mas é possível ver características do decadentismo no Cruz e Souza, mas todos esses autores aqui, eles aparecem em outros lugares, tá? O Cruz e Souza e o Alfonso de Guimarães, eles aparecem como simbolistas, mas eles aparecem também como decadentistas, né? O Augusto dos Anjos também, vocês já viram e tal. Depois do decadentismo, né, ele vai falar o quê? Que às vezes ele pode ser confundido com simbolismo. E é verdade, porque assim, ambos os movimentos, eles falam muito de Charles Baudelaire, como se fosse, sabe, a pessoa mais importante para os movimentos, então fica um pouco complicado, qual que é qual, né? Mas de qualquer forma, as pessoas dizem que primeiro veio o decadentismo e depois veio o simbolismo. Então, assim, o decadentismo, ele é o pré-simbolismo. Antes de começar o simbolismo, o decadentismo existiu. Então, assim, entre o decadentismo e o simbolismo, ali no meio está o parnasianismo. Ele é muito criticado. Qual é o problema da crítica ao parnasianismo? É que, assim como eu estava falando que o decadentismo tem o arte pela arte, isso aparece demais no parnasianismo, que é o quê? O poema é bonito, o poema rima, sabe? O poema tem estrofes demarcadamente iguaizinhas. Você pode contar quantas estrofes, quantas rimas tem, todos eles são iguais. Qual é o objetivo? Ser um poema bonito. Um poema. Normalmente, os poemas falam sobre vasos gregos, figuras da Grécia, deuses gregos, nada que tenha, que faça do Brasil, sabe, a sua cara. Não, ele é um poema meio clean, né? Meio assim. Do que esse poema fala? Fala sobre a beleza de um vaso, a beleza de um rosto, a beleza do céu. Nada sobre o Brasil propriamente dito, né? Então, esse é um estilo literário século XIX que também buscou a perfeição da forma da poesia. Então, assim, há muitos críticos literários não gostam muito, sabe? Falam que é uma coisa assim simplesmente decorativa, é uma coisa snob, que é uma coisa oca, ou seja, sem profundidade, né? Então, assim, não aparece como uma questão que fala sobre o Brasil. Ele é meio sem profundidade, né? É muito fácil você perceber o que é um poema parnasiano. É só você ver como que ele é. Ele é todo rimadinho, ele é muito bonitinho e ele não fala muito sobre algo específico, né? Então, mas há similaridades entre o parnasianismo e o decadentismo, porque eles querem escrever e querem falar e querem que os poemas sejam de uma beleza absoluta. É um culto religioso da arte. É a arte pela arte. Então, esses dois estilos, eles têm isso. E o parnasianismo brasileiro, ele primou, como eu estou falando repetidamente, da arte sobre a arte. A objetividade, rigor formal o que é a forma do poema.
É uma poesia que não está falando sobre as emoções do poeta, sobre como ele se sente, não, é mais sobre a forma das coisas, né? Ele tem uma perfeição métrica, sonetos, a descrição detalhada de objetos, como eu estou falando, vasos, e temas clássicos. Parece que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Tem muitos poemas sobre vasos, né? Sobre estátuas. Então ele tem uma impessoalidade, né? Não está falando sobre os sentimentalismos dos poetas, e tem 3 autores que eles são os mais importantes: o Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. Mas o mais é Olavo Bilac. Ele sim é que é o grande poeta do parnasianismo brasileiro. Então é a arte. Pela arte, o rigor formal, ou seja, um soneto perfeito, obsessão pela métrica. É uma impessoalidade, né? Não tem aquela coisa do poeta falando sobre seus sentimentos, é um distanciamento, não está falando sobre nada do que ele sente, descreve muitas coisas, joias, estátuas, cenas, objetos, não busca pelo sentimentalismo, na verdade ele rejeita o sentimentalismo, né? E ele está arrumando, ele está se preocupando com Parnaso, que seria um lugar onde há um retorno para a Grécia antiga, onde os deuses gregos estão. Então, é um retorno à mitologia greco-latina e o vocabulário bastante rebuscado. Como eu falei, é a tríade, né? Olavo Bilac, Raimundo Corrêa e Alberto de Oliveira. O último que a gente vai ver hoje vai ser o simbolismo. Então, veja, os 3 eles são muito similares, mas dessa vez a gente vai ver que o simbolismo ele é contra o parnasianismo. Por isso que a gente tem que ver primeiro o parnasianismo, que surgiu antes, para depois ver o simbolismo. Um choca-se com o outro, um não tem nada a ver com o outro. Por quê? O simbolismo, vocês vão ver que ele fala sobre os sentimentos, ele fala sobre o mundo interior, ele fala sobre como as pessoas se sentem do tipo assim, calor, frio, sinestesia, né? Assim, que as coisas muito sensoriais do próprio cheiros, experiências de sentimentos e uh, cheiros, toques, coisas sinestésicas que o poeta está sentindo. Então, a gente vai ter um subjetivismo, ou seja, novamente, vai se voltar para dentro do poeta dessa vez, vai falar sobre questões de espiritualidade, religiosidade, em busca pelo transcendental. Ele não quer se preocupar com racionalismo científico. A questão é muito mais mística, muito mais sensorial. Ele não está muito preocupado com rimas, mas ele está preocupado em ritmo, ou seja, o que rima, o que tem um som, algo que vai parecer, por exemplo, assim, uma chuva caindo. Então ele vai se preocupar com o ritmo e com os sons das vogais, das consoantes, né? A sinestesia, como eu falei, que é essa sensação de visão, audição, olfato e as metáforas. É um universo onírico, ou seja, vai falar de sonhos, quais sonhos que foram tidos pelos poetas. Os temas às vezes são vagos, então falar, por exemplo, dos mistérios da vida, da morte, da saudade, estados de alma imprecisos. Como eu falei, a gente vai falar muito de espiritualidade, e as figuras de destaque são Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães. Notem como eles apareceram lá no decadentismo, mas aqui é onde eles estarão definitivamente. Então, coisas que eles escreveram têm traços decadentistas, mas definitivamente
Cruz de Souza e Alfonso Guimarães são poetas do simbolismo. Eles vão totalmente contra, fazendo uma oposição ao materialismo, questões sociais. Quer dizer, eles não estão preocupados em falar que as pessoas estão passando fome ou que as pessoas estão vivendo em condições de favela. Não. O foco é a fuga da realidade, é falar sobre sonhos, sobre uma amada, sobre, sabe? Então, a questão é essa. O que eu vou falar para vocês? Trouxe aqui, vou compartilhar aqui, peraí. Trouxe aqui deixa eu ver aqui. Esse poeta aqui, eu vou dar de exemplo sobre o tipo de trabalho que vocês vão escrever. Vocês vão escolher um poema parnasianista, um poema simbolista, e vocês vão ver o poema, né? E vocês vão destacar as características parnasianas, quando o poema for parnasiano, ou simbolista, quando o poema for simbolista, e vocês vão falar também do significado do poema. Simplesmente isso. Vai valer 20 pontos da nota total 100, né? Então, a gente tem esse aqui, ó. Poema Os Bárbaros, do livro As Viagens. É do Olavo Bilac. Então, eu já sei que esse poema aqui é parnasiano, certo? Vamos lá. Ventre nu, seios nus, toda nua, cantando, do esmorecer da tarde, ou seja, do final da tarde, tarde se desfazendo, ao ressurgir do dia, ao dia amanhecendo novamente. Roma lasciva e louca, ao rebramar da orgia, sonhava de triclínio em triclínio rolando. Mas já de longe, Sítia e da Germânia fria, esfaimado, rangendo os dentes como um bando de lobos, o sabor da presa antegozando, o tropel rugidor dos bárbaros descia. Ei-los, a erva aos pés, mirra. De sangue cheios turvam-se os rios, louca a floresta farfalha. E ei-los, torvos, brutais, cabeludos e feios. Donar, pai da tormenta, à frente deles corre. E a ígnea barba do Deus, que o incêndio ateia e espalha, ilumina a agonia a esse império que morre. Ou seja, este poema aqui, ele não está falando dos sentimentos do poeta. Não tem nada subjetivo aqui. Reparem também que é um soneto, ou seja, são quatro versos, três, rimando cheios com feios, rimando corre com morre, rimando farfalha com espalha. Certo? Cantando, rolando, fria descia, banda antegozando, dia, orgia. O mais importante para esse poeta aqui é, de fato, a manutenção do formato soneto e o uso dessas rimas. Não necessariamente o poema está falando de algo importante, algo que dê sobre o qual a gente consiga falar. Aí aqui o tom crepuscular, que valoriza a beleza da finitude das coisas, próprio dos postulados decadentistas, são acrescidos no poema de Bilac do fascínio da depravação orgiástica prestes a sucumbir,
inscrevendo o poema numa aura de exotismo luxurioso e sanguinário, bem o afeito ao gosto decadente. Esse poema aqui é decadente. Vamos observar, apesar de ser do Olavo Bilac, ele é decadente. Vamos voltar aqui para ver quais são as características de um poema decadentista que a gente pode observar nesse que a gente acabou de ler. Pessimismo e dor existencial. A gente consegue ver um misto de melancolia, né? Não consigo perceber um individualismo, porque a gente está vendo o poeta traduzindo uma cena que ele está assistindo, não está falando sobre o que ele está sentindo. Tem um esteticismo e um requinte, né? Uma beleza. Mas observe que a beleza é buscada no artifício, no bizarro e no requinte dos vícios. Ou seja, está falando sobre o que o poema está falando, de vícios, de orgia e tal. Aqui tem a temática da finitude, a questão da morte, né, do fantástico, do mistério. Depois a gente vai ter algo de espiritualidade, talvez. Acredito que não, mas isso pode ser falado, não tem problema. A gente vai ter a antítese, né, o claro e o escuro, como eu falei anteriormente, né, o terminado dia, nascer dele mesmo. Voltando aqui para o poema, a gente vai ver esses vícios aqui, ó. Os vícios aqui, os contrastes entre a tarde e o dia, continuando com os vícios aqui, o sonhar, aqui ele já vai para a questão da beleza, falando de Sítia e da Germânia, que são localizações europeias, que ele continua falando sobre questões de lascívia, né? E aí ele vai falar da mirra, da floresta que farfalha, do horror, e aqui embaixo, e a agonia, ilumina a agonia é esse império que morre, ou seja, o fim né, a morte, a ruína, o fim de um império. O que eu quero que vocês produzam? Escolham um poema, como eu falei, um simbolista, um parnasiano, e aí vocês vão ver qualquer um que vocês gostarem. E aí vocês vão pegar e escrever um texto curto, destacando quais são as características que você percebeu do parnasianismo, quais são as características que você percebeu do simbolismo, e você vai escrever também qual é a sua opinião sobre o significado do poema. Aí você pode falar, professora, mas é a minha opinião, qualquer resposta vale? Sim, baseado no texto, sua resposta vale, sua opinião é uma resposta válida. Não tem problema. Ah, professora, mas como assim? E se eu for mal interpretado? Não, assim, eu vou entender, né? As pessoas que vão fazer as correções também vão entender que, diante do que você leu, a sua opinião é, é, é válida, é bem-vinda. A não ser que fuja completamente, né, do, do que o poema estava falando, né? Mas, normalmente, a sua opinião, sim, ela vai ser válida de acordo com a sua leitura do poema, certo? Eu quero saber se vocês têm alguma dúvida.
Não, acho que não, né? Ninguém falou nada, ninguém tem dúvida. Gente, é isso. Na próxima aula eu vou. Então vamos falar da nossa perspectiva. Isso, Gleise. Vocês estão na posição de vocês que é a posição de estudante de literatura. Vocês não precisam se preocupar. A única parte que precisa ser técnica é quais são as características que você escolheu. Aí você vai colocar as características de acordo com as características que dessa apresentação que eu essa aqui, ó. Essas características aqui, ó. Aí eu já está lá no AVA esse arquivo e aí vocês fiquem à vontade. Quanto mais características vocês encontrarem, mais legal. Mas não se preocupem, às vezes não dá para achar todas. Não se preocupem. Essas características elas tentam abranger o máximo possível, né? Porque assim tem realmente um número de características que fecha ali o estilo. É isso, gente. Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Muito bom ver vocês. A próxima aula vai ser gravada, aí a última eu vou fazer online também. Muito obrigada. Obrigada, Gleise. Obrigada, Valdinei. Obrigada, Ana Carla, por vocês terem vindo, né? Porque ajuda, né? Qualquer dúvida que vocês tenham já ajuda eu a saber o que falar mais aqui, né? Para poder ajudar vocês. Ai, que neném lindo! Um fofinho! Professora, desculpa, por isso que eu estou perguntando pelo chat, porque ele está aqui falando, falando junto. Ai, que Difícil. neném! Aí eu estou assistindo algo esse acompanhante aqui, ó. Oh, meu Deus! Obrigada pela aula, viu, professora, pelas instruções do exercício e pela matéria, né, por tudo que você tem feito aí pela gente para ajudar a entender um pouco mais da literatura brasileira. Oh, Obrigada. meu Deus! De nada, de nada. Ai, que neném! De nada. A gente se vê então daqui umas 2 semanas. Tchau, gente!